mais um episódio insano de Jujutsu Kaisen. E eu não tô exagerando quando digo que esse foi um dos episódios mais importantes da temporada até agora. Teve Yuta humilhando o Itadori de novo, Choso simplesmente monstruoso em batalha, revelações pesadas sobre o passado do Yuji, e um final que deixou todo mundo maluco. O episódio começa de um jeito bem misterioso, mostrando alguém andando enquanto aparece uma mulher em uma cadeira de rodas ao fundo. O mais interessante é que eles não explicam quem ela é, e o episódio termina sem responder isso. Logo depois já cortam pro Yuta amassando o Itadori mais uma vez, seguido de um take do Sukuna dando aquela risada sinistra, mas finalmente voltamos pra continuação da luta entre Choso e Naoya, e sinceramente, que luta absurda. Dá pra perceber claramente o nível surreal dos dois, e a animação tá bonita demais. Os animadores praticamente entregaram a alma nesse episódio. No começo da luta, o Naoya leva vantagem usando golpes extremamente rápidos e pesados. O Choso tenta entender como a técnica dele funciona, mas percebe que tudo gira em torno da velocidade, e nesse momento, ele percebe uma coisa importante. A manipulação de sangue comum não vai funcionar. Só que aí o clima muda completamente. Irritado, o Choso ativa o fluxo das escamas vermelhas, e nessa hora eu já pensei, agora o Naoya tá ferrado. Os dois começam a trocar provocações, até que o Naoya simplesmente desaparece, usando sua velocidade monstruosa para atacar de surpresa. Só que o Choso começa a acompanhar os movimentos dele. Mesmo assim, acaba sendo atingido por uma faca. Enquanto lutam, os dois começam uma conversa sobre irmãos mais velhos, e o Naoya fala que nunca gostou muito dos próprios irmãos, e aí o Choso simplesmente dá uma lição de moral nele enquanto prepara um ataque escondido. Do nada, um mar de sangue surge. E pela primeira vez no episódio, o Naoya demonstra medo de verdade. Essa habilidade do Choso é simplesmente apelona. Depois de alguns instantes, o Naoya tenta partir pra cima novamente, mas o Choso acerta um ataque inesperado que deixa ele completamente destruído no chão. E sinceramente, eu achei foi pouco. Só que quando parecia que a luta tinha acabado, o Yuta aparece do nada, dá um porradão no Choso e pede pro Naoya confirmar aos superiores que o Itadori foi eliminado. Depois disso, o próprio Yuta salva o Naoya. Na sequência, começam a mostrar lembranças do Itadori com o pai, a mãe e o avô. E aqui o episódio fica bem pesado. O avô claramente não confia na mãe do Yuji, deixando no ar que existe alguma coisa errada ali. Logo depois, o Itadori acorda e dá de cara com o Yuta. Ele fica completamente confuso, porque teoricamente tinha ido de arrasta. Mas, o Yuta revela que o Gojo pediu pra ele proteger o Itadori desde o começo. O mais absurdo é que tecnicamente ele matou mesmo. Só que logo depois usou reversão de técnica, amaldiçoada para trazer ele de volta. Além disso, ele ainda tinha feito um pacto para garantir que realmente eliminaria o Itadori. O Yuji fica sem entender por que o Yuta faria tudo isso, mas o Yuta responde dizendo que ele é amado por muita gente. Essa cena ficou muito boa. Depois disso, o Megumi aparece querendo levar o Itadori de volta para a escola, mas o Yuji diz que não pode voltar, depois de toda a destruição que causou, e dá para sentir o peso psicológico nele. Mesmo assim, o Megumi tenta fazer ele reagir. Então ele explica sobre o jogo da migração à extinção criado pelo Noritoshi e revela que a própria irmã acabou envolvida nisso. E pela primeira vez no episódio, o Megumi praticamente implora pela ajuda do Itadori. O Yuji aceita, mas deixa claro uma coisa: se ele perder o controle de novo, o Yuta deve matar ele sem hesitar. Depois disso, o Megumi explica que eles precisam voltar pra escola para descobrir como abrir o cubo que selou o Gojo e entender o verdadeiro objetivo do jogo. Só que o Yuta avisa que encontrar o Mestre Tengen não é algo simples. Nesse momento, o Itadori pergunta sobre a Nobara, e infelizmente o silêncio do Megumi praticamente confirma aquilo que ninguém queria aceitar. Yuji fica claramente destruído por dentro. Mas, aí do nada, o clima muda completamente porque o Choso aparece de forma muito engraçada, dizendo que consegue encontrar a porta. Depois disso, eles chegam na escola e finalmente vemos a Maki novamente. Agora, ela aparece com o cabelo curto e cheia de cicatrizes depois de tudo que aconteceu. Infelizmente, nem a técnica reversa conseguiu curar tudo completamente. Eles começam a procurar a barreira, e o Choso diz que consegue sentir os irmãos dele pelo caminho. Então, o grupo avança até encontrar uma porta escondida. Quando entram, tudo parece extremamente estranho e vazio. O Choso encontra o local onde sente a presença dos irmãos. Mas quando chegam lá, encontram apenas uma sala completamente vazia. E justamente quando decidem ir embora, o Mestre Tengen aparece perguntando: "Vocês já vão embora?" E sinceramente, esse final foi perfeito. Esse episódio deixou claro que Jujutsu Kaisen entrou de vez numa fase sem volta. O Gojo continua selado. O jogo da morte começou, o Itadori tá destruído mentalmente, e agora até o Mestre Tengen finalmente apareceu. E do jeito que esse episódio terminou, o próximo promete ser caos absoluto.